E aí pessoal, eu me chamo Fernando e hoje o Perguntas e Respostas vai ser sobre cupuaçu sem semente. Essa é uma das mudas que mais vocês têm dúvidas de como ela surgiu, de como é o fruto, o sabor, essas coisas. Então hoje nesse vídeo, bora falar especificamente sobre o cupuaçu sem semente. Bora lá? Deixa aqui do lado primeiro. Primeira pergunta, o plantio tem que ser na sombra, tipo de outras árvores? Não precisa. Na realidade, muito se tem esse senso comum de que o cupuaçu e o cacau precisam ser cultivados na sombra, ou pelo menos na sombra leve de outras árvores. Não é necessário. Agora, é interessante que você faça seu sombreamento. Não é obrigatório, mas o sombreamento leve nos primeiros anos de cultivo faz com que o cupuaçu sofra muito menos pela ação do sol nos seus primeiros anos de vida. Então é interessante sim que você faça esse sombreamento leve, como por exemplo, proporcionado por uma bananeira ou por um pé de mamão. No primeiro ano de cultivo do cupuaçu vai ajudar bastante ele a sofrer muito menos pela ação do sol sobre ele. E depois de adulto, tranquilo, pode deixar ele a pleno sol, assim como a gente viu no plantio de cupuaçu com o seu Orleans lá em Tomeaçu. Lembra? Nesse vídeo a gente viu o plantio de cupuaçu produzido muito bem a sol pleno. E o cupuaçu sem semente não é diferente. Pode fazer a mesma coisa, sombra no primeiro ano e pleno sol nos anos seguintes. Segunda pergunta. Dá de consorciar com o açaí, ou seja, plantar açaí junto com o cupuaçu? Na minha visão, não dá. Na realidade, se você for fazer o pomar doméstico, apenas para fim de consumo, sem nenhum problema. Plante ali o cupuaçu com o açaí, você vai ter a colheita adequada dos frutos, tanto do açaí quanto do cupuaçu, não vai ser nenhum problema. Agora, para plantios comerciais, já é outra história. Nesse tipo de sistema, aonde nós queremos o lucro proveniente desse plantio, o consórcio entre essas duas espécies talvez não seja tão interessante. Isso porque, dentre outros fatores, existe um conflito, vamos dizer assim, de interesse em relação à água por essas duas espécies. No caso, o cupuaçu sem semente, se você for consorciar ele com o açaí, você precisará, de alguma forma que a gente não tem ainda estabelecido hoje, controlar o regime de água de forma que o cupuaçu sofra um pouquinho de estresse hídrico, ou seja, sofra um pouco com a escassez de água durante o período do ano, para que ele seja estimulado a formar suas flores e, consequentemente, depois os seus frutos. Sem essa escassez de água, ele não sofre o estresse hídrico e, por consequência disso, tende a não formar tantas flores quanto deveria. E, por outro lado, temos o açaí naquele mesmo local, que precisa, sim, de muita água durante o ano todo, para que não sofra o estresse hídrico e, assim, consiga formar frutos durante a safra e durante o período de entre-safra na sua região. Então, nós temos um conflito, de novo aqui, de interesse, aonde o cupuaçu precisa de um estresse hídrico, falta de água, enquanto que o açaí não precisa, muito pelo contrário, ele demanda muito mais água. Partindo desse pressuposto, é difícil você organizar um plantio comercial com cupuaçu sem semente ou cupuaçu com semente consociado com açaí. E aproveitando que falamos sobre sombreamento no cultivo do cupuaçu, eu quero agradecer a nossa parceira, a Equipesca, que é a responsável pelo desenvolvimento, pela criação da Sombrite, exatamente isso. Pessoal, você que não sabe, Sombrite não é qualquer tela de sombreamento. Sombrite é uma marca desenvolvida, criada e unicamente produzida pela Equipesca. Essa marca, a Sombrite, já existe há 50 anos e ela hoje é líder de mercado, virou referência de mercado e não à toa todo mundo quer chamar a sua tela de sombreamento como Sombrite. E é por isso que eu quero te alertar do seguinte: quando você for adquirir uma tela de sombreamento, procure pela etiqueta da Sombrite. Procure pela etiqueta da Equipesca. Esse nome aqui, ó, que é a única fabricante da Sombrite original. Se não foi criada, se não foi produzida pela Equipesca, não tem as tecnologias de produção que garantem maior durabilidade à sua tela de sombreamento, à sua Sombrite. Não vai ter a garantia de que realmente aquela tela está fornecendo a quantidade de sombra prometida. Aqui no Promudas, usamos há mais de 30 anos telas exclusivamente Sombrite. Telas essas produzidas pela Equipesca. Terceira pergunta. Como que vocês fizeram para ficar assim, só polpa? Interessante. Bem, primeiro, não fomos nós que fizemos. A própria natureza se encarregou
de manifestar esse comportamento, essa característica no cupuaçu sem semente. Essa característica se chama partenocarpia. Ela consiste na formação de frutos sem que haja a fecundação. E aí os frutos se formam sem semente. Isso acontece em várias culturas, como por exemplo do abacaxi, da uva e várias outras espécies de plantas acabam formando frutos sem sementes por algum motivo. E no caso do cupuaçu sem semente, o primeiro indivíduo, a primeira planta do cupuaçu sem semente foi identificada numa vila chamada Pacajás, lá por volta da década de 60, aqui no Pará. Se eu não me engano, essa vila Pacajás ela fica localizada em Cametá. E lá, uma única árvore, na verdade, parte dos galhos de uma única árvore formaram frutos sem sementes. E a partir dessa árvore original, nós temos todas essas mudas sendo formadas até hoje, mais de 5 décadas depois. Então, não fomos nós, aqui do ProMudas, que desenvolvemos o cupuaçu sem semente. Quem dera. Quanto rende um fruto do cupuaçu dessa marca? Na verdade, é importante dizer que não é marca que a gente chama, e sim variedade. Vamos lá, rende bastante. Isso por quê? Pessoal, você que ainda não viu um fruto do cupuaçu, saiba que o cupuaçu é uma fruta bem interessante. Ela tem uma casca bem dura, bem grossa, que, claro, pesa bastante. Então, um fruto do cupuaçu geralmente vai pesar em torno de 3 quilos, por exemplo, sendo que quase 40% desse fruto, desse peso desse fruto, é de casca. Esse é o caso do cupuaçu sem semente, onde nós temos uma polpa sem nenhuma semente. Logo, tudo dentro daquela casca é polpa, você vai poder consumir. Logo, nós temos aqui, numa fruta do cupuaçu sem semente, algo próximo de 60% de polpa, ou seja, muito mais da metade do peso do fruto total é composto por polpa que você irá consumir. Para efeito de comparação, o cupuaçu com semente, aquele que tem a casca, a polpa e dentro da polpa as sementes, nós temos aí um rendimento por volta de 35%. Enquanto o cupuaçu sem semente você tem um rendimento de 60% de polpa, no cupuaçu com semente algo próximo de 35%. A diferença é bem grande. Próxima pergunta. Precisa realmente plantar 2 pés? No caso, a pergunta aqui provavelmente é devido à questão da formação de frutas. Algumas espécies, vocês bem sabem, demandam que sejam plantadas ao lado de outro pé para que haja troca de pólen e assim formarem frutas. No caso do cupuaçu, é exatamente isso que acontece. Você precisa de outro pé próximo para que haja formação de frutos. Isso não acontece apenas no cupuaçu sem semente, mas também no cupuaçu com semente. É um comportamento dessa espécie. Agora, olha que interessante. Pode ser que você que esteja assistindo esse vídeo fale assim: Fernando, olha, aqui em casa eu tenho um cupuaçuzeiro solitário, não tem nenhum cupuaçu aqui na minha casa, no meu quintal, não tem nos vizinhos, não tem nenhum perto aqui desse pé. E mesmo assim ele carrega todos os anos. Excelente! Você tem então aí um pé que, por alguma condição genética, alguma condição do clima, do ambiente, você tem aí a formação dos frutos mesmo ele estando solitário, mesmo ele estando sozinho. Isso é algo que é uma exceção ao comportamento dessa espécie, mas felizmente você teve essa sorte. Por outro lado, a gente não pode contar com a sorte. Eu tenho que te fazer a recomendação mais segura para você colher seus frutos, e essa recomendação é sim, que você plante 2 ou mais pés próximos uns aos outros para que haja troca de pólen e assim a formação de frutos seja eficiente, seja em grande quantidade. E vale ressaltar um detalhe, não é só plantar 2 pés próximos, é importante que haja uma distância genética muito grande entre essas plantas. O que isso quer dizer? Variedades diferentes. No caso, todos esses pés atrás de mim são de uma única variedade, apresentam uma única genética, todos são cupuaçu sem semente, clones um do outro, são irmãos gêmeos. Logo, comportamentos iguais. A gente não pode plantar eles 2 e esperar que haja uma boa troca de pólen. É necessário que você tenha um outro pé de uma outra variedade. Pode ser qualquer pé de cupuaçu com semente que irá trocar o pólen muito bem com esse daqui. E assim você vai ter, então, felizmente, uma boa formação de frutos. Logo, plante 2 pés ou mais de variedades diferentes para que haja a formação de frutas. Muito bem essa pergunta. Se não tem semente, como que fazem a muda? Perfeito. Pelo fato de não termos sementes nesses frutos, a gente não pode depender delas para poder formar novas mudas. É por conta disso que nós utilizamos técnicas de clonagem. A que nós usamos aqui no ProMudas é a chamada enxertia. E ela consiste na união de 2 pés de cupuaçus diferentes. Nós temos aqui, ó, observa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Observa bem aqui que tem uma espécie de cicatriz. Ó, bem aqui tem uma cicatriz.
Essa cicatriz, ela aconteceu na cirurgia, na enxertia, na união de duas plantas diferentes. Aqui embaixo eu tenho um cupuaçu que é proveniente da semente. Eu peguei uma semente, plantei essa semente e dei origem ao cupuaçu normal. E aí depois, quando ele estava já grande, eu fui lá e cortei esse cupuaçu bem no meio. Bem, esse galho ele já é proveniente de um cupuaçu sem semente. Literalmente de uma árvore que nós fomos lá, cortamos o seu galho e trazemos para cá para poder fazer a chamada enxertia. Então nós pegamos o galho e unimos junto com a planta que veio da semente e aí foi feita então a enxertia. A união dessas duas plantas dá origem a uma muda enxertada formada a partir de duas plantas diferentes. Olha que interessante. E assim a gente consegue então multiplicar o cupuaçu sem semente por mais que ele não tenha sementes. Essa técnica realmente é bem interessante. Outra pergunta bem interessante é: o sabor é o mesmo? O sabor é o mesmo do cupuaçu sem semente para os frutos do cupuaçu com semente? É o mesmo sabor, porém diminui um pouco a acidez. Em termos percentuais, o cupuaçu sem semente tem uma acidez por volta de 1,12%, enquanto que o cupuaçu com semente tem uma acidez por volta de 1,9% a 2,7%. Esse é o grau de acidez para cada uma dessas variedades de cupuaçu, o sem semente e o com semente. Qual é a consequência disso, Fernando? Na prática, que você vai sentir uma leve diferença sim em relação ao quanto o sem caroço é menos ácido. Mas isso não quer dizer que ele não seja gostoso, muito pelo contrário. A minha avó, felizmente, sabe fazer bombons com recheio de cupuaçu que são uma maravilha. Suco de cupuaçu, o chopp de cupuaçu, que outras pessoas chamam de por outro nome, né? Mas esse daqui, ó, ela faz uma série de receitas com cupuaçu sem semente. E eu te garanto, se você comer, você não vai, de forma alguma, desconfiar que seja uma variedade diferente daquela convencional. Você não vai falar que tem um sabor diferente. Eu te garanto isso. Você só vai desconfiar que o sabor é diferente caso te falem, olha, essa aqui é uma polpa proveniente de um cupuaçu sem semente. Aí você pode ficar desconfiado e pensar, poxa, se é sem semente, deve ser o sabor diferente também. Mas, caso não tenha sido induzido por essa informação, eu te garanto que você nem sequer irá questionar essa possível diferença de sabor. Como vocês podem ver, nós temos muitas mudas de cupuaçu sem semente disponíveis aqui no Promudas. Essas mudas já se encontram disponíveis em nossa loja e você pode adquirir elas aqui em nossa loja em Castanhal, no Pará. Para mais informações, entre em contato conosco por meio desse WhatsApp aqui. Eu me chamo Fernando e eu te vejo no próximo vídeo.